Augusto, e nessa questão aí, cara, o motor de arranque, ele faz alguma distinção para mim? Agora ele está desligado. Então, inicialmente, a gente vai trabalhar essa questão, gente, como se esse motor de arranque aqui nem sequer existisse aqui, ó. Eu vou apagar mentalmente o motor daqui para deixar só o circuito que eu quero com os faróis. Como esse motor agora ele não está ligado, ele não está funcionando, então ele não vai influenciar de início nada na minha solução. Augusto, mas e aí na hora que eu ligar? Sim, na hora que ele ligar, ele vai receber corrente. Mas por enquanto você vai pensar no seu circuito como sendo apenas isso. Então vamos pensar aqui, galerinha. Augusto, o que é que vai pintar aqui? Meu gerador, galera, ele vai botar corrente. Corrente elétrica a gente vai colocar no sentido convencional, tá? Então, Augusto, se eu vou botar minha corrente elétrica aqui nesse sentido convencional, deixa eu só religar aqui, por favor, galera, um instantinho. Então, tio Augusto, nós vamos pegar nossa corrente. Só um segundo, gente. Muito bem, deixa eu enxergar o mouse agora sim. Ó, nossa corrente está aqui, galera. Aí, Augusto, corrente convencional como se saísse da carga positiva. Aí, bebê, essa corrente vai passar aqui pelo nosso resistor. Essa corrente não vai passar pelo voltímetro. Um voltímetro ideal não recebe corrente. Essa corrente circula pelo farol. Essa corrente vem aqui, circula pelo meu amperímetro e retorna. Minha corrente circulante de início vai ser essa. Aí, Augusto, quando eu tenho aqui o valor da corrente, o que é que ele está me colocando aqui? Olha, eu já tenho o valor da minha resistência interna, tá? 0,05. Cuidado que aqui não é o produto R vezes I, é só a resistência interna. E ele está falando para a gente que nesse início aqui, esse cara aqui está lendo 12 volts, uma diferença de potencial de 12 volts. E o nosso amperímetro está lendo 10 amperes. Meninos, observa, por favor, que nós temos o meu voltímetro em paralelo, tanto com o gerador, como nós temos o voltímetro em paralelo com o resistor. O voltímetro está paralelo com os dois. Se ele está paralelo com os dois, eu posso pensar em trabalhar separadamente, sem nenhum problema. Então, gente, eu vou começar pensando aqui só no farol. Ora, Augusto, o que é que você vai me dizer a respeito desse farol aqui? Ó, na hora que eu tenho esse farol, bebezão do tio, eu vou falar para cá. Esse farol, ele vai estar com uma resistência que eu vou chamar de RF desconhecida. Eu não sei ainda quem é essa resistência. Show. Mas eu sei que esse farol está recebendo uma corrente de 10 amperes, porque é a corrente que está circulante. Então, nós temos a informação que a corrente elétrica ela será de 10 amperes e a diferença de potencial é 12 volts, porque como o meu voltímetro está posicionado em paralelo com o gerador e em paralelo com o farol, em paralelo a tensão é constante. Então, esse 12 volts ele serve para os dois lados. O 12 volts tanto está servindo para a gente com o farol, como esse 12 volts está servindo para a gente para o nosso gerador. Augusto,
Então, aqui eu vou te dizer que a resistência do meu farol, R, vai ser U sobre I. Então, meninos, minha resistência vai ser U sobre I. Muito bem. Vamos trabalhar aqui um pouquinho adiante. Resistência elétrica do nosso farol vai ser... Qual é a tensão que eu estou tendo aí? Eu estou tendo uma tensão de 12 volts. E quando tu olhas para a corrente elétrica, ele te fala que nós temos uma corrente de 10 amperes. Você acabou de descobrir para a gente, Bezão, que a resistência desse farol é de 1,2 ohms. Muito bem, agora a gente vai pensar no nosso gerador. Eu vou pegar a mesma linha de raciocínio, só que, a princípio, eu pensei só no farol. Agora eu vou fazer a mesma linha de raciocínio que a gente trabalhou, mas apenas para o gerador. Então, deixa eu pegar aqui o slide limpo, meninos. Augusto? O que é que você vai pegar para a gente? Só agora o nosso gerador. Eu vou pegar só esse trechinho aqui. Você já sabe que esse nosso gerador aqui, ele está com uma diferença de potencial de 12 volts. Porque como aquele voltímetro está em paralelo, ele está lendo todo mundo. Você já sabe que a corrente circulante por esse cara aqui é uma corrente elétrica de 10 amperes. E nós já temos, meninos, o valor da nossa resistência elétrica. Quando você olha aí para a questão, ele fala que a resistência elétrica vale quem? Nós temos uma resistência elétrica de 0,05 ohms. Então, eu já tenho o valor dessa resistência. Quanto é que ela vale? Essa resistência aqui está valendo 0,05 ohms. Muito bem. Como nós temos agora um gerador, Augusto, como é que eu sei que ele não podia ser receptor? Como é que eu sei que ele tinha que ser gerador? Porque eu só tenho um elemento no circuito, um elemento fornecedor de energia. Então, ele não podia ser receptor, porque ele ia receber energia de quem? Então, ele terá que obrigatoriamente ser o gerador. Se ele vai ser o gerador, galera, você vai botar para mim que U é igual a E menos RI, é a equação do gerador. Qual é a diferença de potencial útil? 12 volts. Quem é a força eletromotriz? A gente vai descobrir agora. Qual é a nossa corrente? A nossa resistência, perdão, 0,05. E quem é a corrente circulante? 10 amperes. 12 vai ser a força eletromotriz menos 0,5. Você acabou de achar que essa força eletromotriz é de 12,5 volts. Muito bem. Eu já tenho agora a resistência do farol, que é 1,2 ohms. Eu já tenho a força eletromotriz. Augusto, e agora o que é que nós vamos fazer? A gente agora vai ligar o motor de arranque junto com o farol. Então, eu vou pegar a nossa figura aqui novamente. Vou trazê-la aqui para a gente. E, Augusto, o que é que vai pintar agora? Nosso circuito, belezão? Fecha para a corrente circular. E o motor também vai ser ligado. Então, vamos tirar esse trechinho aqui. Agora, o nosso circuito está esse. Muito bem, o que é que vai acontecer agora? O meu gerador, ele vai liberar uma nova corrente elétrica. Quanto é? Cara, eu ainda não sei. Então, esse sujeito aqui vai liberar uma nova corrente elétrica que eu vou chamar de IT. Quem é o IT? O IT seria a minha corrente total.
Quem ainda está passando aqui é essa minha corrente total. Então, a intensidade que circula aqui é ainda a minha corrente total. Opa, agora eu vou ter um nó. Quando eu tiver um nó, eu vou dizer para você que parte da corrente vem para o motor é um receptor. Então, eu vou ter a intensidade da corrente do motor e o restante da corrente, bebezão, vai passar, circula pelo farol, a mesma corrente, e ela retorna para o nosso amperímetro. Eu vou chamar essa aqui agora de corrente do amperímetro. Se você olhar para o nosso enunciado, ele está dizendo que na hora que eu liguei o farol, a corrente agora, na hora que eu liguei o motor, a corrente agora que circula pelo amperímetro é de 8 amperes. Antes, nós tínhamos 10, por isso que o farol brilhava mais. Na hora que eu passei a circular 8 amperes, eu baixei a corrente elétrica. Baixei a corrente elétrica, por isso que ele fala que as luzes diminuem um pouco de intensidade, porque essas luzes passam a receber apenas 8 amperes. Muito bem, Augusto. Então, na hora que eu coloquei aqui, essa corrente do amperímetro é só 8 amperes, que é a mesma que a gente vai jogar aqui. Pessoal, perceba que se eu tenho a presença de nós, eu estou tendo paralelo. O voltímetro, ele está em paralelo com o motor, o voltímetro está em paralelo com o gerador, o voltímetro está em paralelo com o farol. E na hora que a gente tem uma associação de resistores em paralelo, a característica principal que eu vou ter aí desse paralelo é ter uma diferença de potencial constante. Então, em paralelo, a DDP é constante. Assim, a DDP do farol vai ser a mesma DDP do motor, vai ser a mesma DDP lida pelo voltímetro, que vai ser a mesma DDP do gerador. Tudo igual, Augusto, tudo igual, porque eu tenho um paralelo. Paralelo aí, todo mundo vai estar constante, todo mundo vai ser igual. Show? Ora, Augusto, mas eu já tenho que esse farol aqui agora é conhecido. Esse farol agora, ele tem 1,2 ohms de resistência elétrica. Confere até aí. Ora, galera, eu já tenho, então, o valor da minha resistência, perfeito, que é de 1,2. Eu já tenho também o valor dessa resistência, que é 0,5. Aí, o que é que eu posso fazer agora? Eu posso dar um jeitinho de achar quem é a tensão do meu farol. Então, vem cá, tio Augusto. Para o farol, o R vezes I. A resistência do farol é 1,2. E a corrente é 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 mais 1,6, 9,6. Então, você acabou de achar para a gente que essa diferença é de 9,6 volts. Augusto, todo mundo agora, então, está com 9,6? Tá. O que é que você vai fazer agora? Você vai achar para mim quem é a corrente elétrica do meu gerador.
E Augusto? Mas a corrente do gerador não é 2 amperes, não, porque eram 10. Se ficou 8 para o farol, então é porque foi 2 para o motor. Então, o gerador continua com 10, o motor vai ficar com 2 e o farol ficou com os 8, né? Não. A corrente mudou. O motor tem resistência. Na hora que eu liguei o motor, na hora que eu liguei uma resistência em paralelo, a resistência total diminuiu. O efeito da resistência total diminuir, bebezão, é a intensidade da corrente aumentar. Então, quando tu chegou e ligou esse gerador em paralelo com o motor, a resistência elevada do motor fez com que eu tivesse uma mudança na intensidade de corrente. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Achar quem é a nova corrente do nosso gerador. O E menos RI, a nova corrente que eu vou ter agora. Que eu vou chamar isso aqui da minha corrente total. O meu gerador deve ter quem? 9,6. Quem é a força eletromotriz dele? Ei, 12,5. Você já calculou para mim. A resistência interna dele? Cara, a resistência fica constante. Vezes a corrente total. Olha só. Eu vou te falar aqui agora que essa corrente total, vamos ganhar aqui uns minutinhos, tá? Eu vou fazer aqui essa conta de calculadora para a gente ganhar uns segundos. Cara, eu vou estar com 9,6. Esse 9,6 menos 12,5. Isso vai me dar 2,9. Dividido por 0,05. Isso aqui, meninos, vai me dar uma corrente total de 58 amperes. Agora, use a lei dos nós. A primeira lei de Kirchhoff. Augusto, o que é que eu vou ter aqui com essa lei dos nós? A soma da corrente que sai do gerador, a soma da corrente que sai, é igual à soma da corrente que entra. Então, isso aqui tem que ser a corrente do motor mais a corrente que vai para o meu amperímetro. Tá, cara, aqui foi 58 amperes. Quanto é que circula no motor se para o amperímetro foi 8 amperes? A corrente desse motor aqui agora é de 50 amperes, bebezão. Ou se uma questão dessa rola para nem rola, é só a gente botar as alternativas. Manual de instruções, competência 6. Então, eu teria aí uma corrente de 50 amperes. Meninos, me dá um feedback aí. Deu para acompanhar legal do jeito que eu fiz? Tem algum comentário? Me dá um retorno aí, por favor. Tá de boa? Dando para acompanhar legal? Alguém vivo aí comigo? Com toda certeza. Vou voltar sim. E Diana, resistência do farol. Tranquilão? Quando eu puder passar, você me avisa. Show. Está aqui o restante da questão. Só lembrando, Bezão, que o tio vai colocar para você, tanto no A Mais, como no grupo da sala, esse PDF com as resoluções ao final, tá bom? Se você achar conveniente também. Muito bem, meninos, eu vou te pedir agora para a gente pensar em fazer a nossa terceira questão. Show? Prontinho? Posso já mudar a tela? Eu vou te pedir agora para a gente pensar na terceira questão.
Visão, terceira questão, a gente está tendo aqui uma questão de associação de geradores. E aí, o que é que acontece quando eu tenho uma associação de geradores? Eu posso ter essa associação de geradores em série ou paralelo. Augusto, se tiver em série, eu somo as forças eletromotrizes e eu somo as resistências. Se ele tiver em paralelo, olha, nós só temos conhecimento matemático no momento, até o presente momento, conhecimento matemático que a gente tem a nível de Enem, ele só vai cobrar para mim a situação em que eu tenho geradores em paralelo exatamente iguais. Em série, como é só somar, eu posso ter igual, ter diferente, não vai fazer distinção. Mas em paralelo, ele vai me dar a condição em que eu vou ter os geradores sempre iguaizinhos. Tati Augusto, se eu vou ter geradores iguaizinhos, o que é que eu vou fazer aqui nessa associação em paralelo? O que é que eu devo perceber dessa associação? Ó, galera, deixa eu trazer isso para cá. Tio Augusto, essa questão aqui, deixa eu diminuir. Uma hora eu acerto, tá? Só um minuto. Nessa questão aqui, bebezão, ele quer que você perceba para o tio Augusto esses dois geradores aqui, ó. Esses dois caras que eu estou circulando aí para ti, eles estão em paralelo. Augusto, se eles estão em paralelo, o que é que eu posso fazer? Eu posso substituir esses dois geradores por um só. E qual é a característica dele? Em paralelo, a DDP mantém-se constante. E a resistência elétrica diminui. Então, se você olhar para a gente, para essa figurinha aqui, a gente está conseguindo obter geradores em paralelo. Geradores ou receptores, tá? Tanto faz. Em paralelo. Augusto, se esses meninos estão em paralelo, o que é que vai acontecer com o paralelo? Em paralelo, a tensão é a mesma, a tensão não muda. Então, o que é que vai acontecer? Se eles estão em paralelo, a força eletromotriz equivalente é igual à força eletromotriz de cada um deles separadamente. Por isso, galera, que para efeito de Enem, para efeito dos vestibulares normais que a gente tem, de particulares, enfim, as universidades que vão cobrar tanto as particulares como o Enem, ele só vai te cobrar por uma limitação da matemática que a gente tem para ensino médio, ele só vai cobrar para mim geradores iguaizinhos. Então, quanto é o equivalente desses dois? 20. E a resistência? Se eu ligo geradores em paralelo, a resistência, meninos, diminui. Augusto, quem é que é a minha resistência equivalente? Como meus resistores são iguaizinhos, a resistência equivalente ao valor de uma delas dividido pelo número de repetições que a gente vai ter. Então, toda vida que eu tiver resistores iguais em paralelo, Augusto, eu posso fazer produto pela soma? Pode, sem problema. 3 vezes 3 por 3 mais 3. Ou você pode fazer, enfim, a relação matemática que você quiser, mas a mais rápida é dividir. Tá? Então, qual é a minha resistência equivalente que eu vou ter aqui? Galera, eu tenho resistores de 3 ohms aparecendo 2 vezes.
Augusto, então se eu tenho 2 resistores de 3 ohms, então eu vou botar 3 dividido por 2, né? Se eu tivesse 4, seria 3 sobre 4, e assim sucessivamente. Então, é o valor de um resistor, que vai ser sempre igual, pelo número de vezes que eles se repetem. Você descobriu para mim que isso aqui vale 1,5 ohms. Na hora que eu fiz isso, Bezão, eu posso redesenhar esse meu circuito agora. Então, Augusto, como é que vai ficar aqui o nosso circuito? Vou só redesenhar ele aqui, tá? Nós vamos colocar aqui pauzão, pauzinho, polo positivo, polo negativo. Esse cara aqui, 50 volts. Juntinho dele, eu vou ter uma resistência de 5 ohms. Mais um pouquinho aqui, eu vou ter 2 ohms. Aí eu vou ter um outro conjunto, tá? Que a gente vai já descobrir quem é quem. De novo, eu vou botar para ti o polo menor, que é o negativo, e o polo maior. Então, Augusto, sempre eu vou fazer essa historiazinha do polo menor negativo, o polo maior positivo? Sim. Aí, esse cara agora que nós temos aqui, ele vale 10 volts. Tá, Augusto, meus 2 resistores de 20, 2 geradores de 20, me perdoe. Mesma linha de raciocínio, ó, polo positivo, polo negativo. Só que como esses caras estão em paralelo, eles mantêm o valor dele de 20 volts. Aí, Augusto, os 2 caras de 3, ei, tu troca por 1,5. Aí, Augusto, eu vou ter aqui esse sujeito de 60. Isso respeita a orientação das barrinhas. Polo positivo, polo negativo. Esse cara aqui, meninos, ele vai estar valendo 60 volts. E nós estamos tendo a resistência de 1,5. E esse circuito aqui é o mesmo que eu tenho aqui. Simplificando, eu vou fazer isso. Augusto, e agora o que é que eu vou fazer para resolver? Nós vamos trabalhar 2 maneiras para resolver essa questão aqui, tá? Primeira, a gente vai usar a ideia da lei de Poilet. Augusto, o que é que diz essa lei de Poilet? Vamos voltar aqui no nosso TDzinho para a gente trabalhar? Deixa eu achar em que página eu te botei aqui a lei de Poilet, galera. Potência lançada. Aqui, ó. É uma adaptação, meninos, do U igual a RI. Tá? Augusto, é a mesma coisa do U igual a RI? É. Só que eu vou dizer o quê? Quem é o U? O U vai ser gerador menos receptor. Então, meninos, esse primeiro E que eu tenho aqui, ele vai ser o gerador. Esse Elinho aqui é o receptor. Então, a lei de Poilet diz o seguinte, cara, o gerador vai criar energia, vai alimentar o meu circuito, e o receptor vai tirar. Aí, Augusto, como é que eu faço para saber quem é que vai ser gerador, quem é que vai ser receptor? Vem cá. Nós vamos fazer uma convenção. O gerador, ele tem que ser o mais forte. E eu vou trabalhar com o sentido convencional da corrente elétrica, como se a corrente fosse movimento de cargas positivas, como se
Então, o que é que vai acontecer aqui? Na hora que eu estou olhando para esse circuito, gente, eu tenho 10 volts, 50 volts, 60 volts e 20. Ei, 60 é o maior. Como 60 é o maior, eu vou escolher o 60 para gerador. Tá? E aí eu vou dizer que o sentido da minha corrente elétrica vai ser o sentido do polozinho negativo. Tio Augusto, como é que eu sei que esse 60 é gerador, por que ele não podia ser receptor? Por que a soma dos outros não podia ser maior? Se você errar a escolha do gerador, você vai calcular a corrente no sentido real. E a única diferença da corrente no sentido real e do sentido convencional vai ser o sinal. Se você achar uma corrente com sinal positivo, você achou o sentido convencional, que é o que a gente usa. Se você encontrar uma corrente com sinal negativo, você está encontrando o sentido real. Tá, mas o módulo da corrente é o mesmo. Show? Então, o que é que você faz? Você escolhe o maior para ser gerador. Então, vamos aqui para leite poilé, galerinha. Meu I vai ser... Augusto, cadê o cara que eu escolhi para gerador? O 60. O resto é receptor? Opa, ainda não. Vai dar a volta com a corrente. Na hora que a corrente elétrica chegar pelo polozinho menor, meninos, na hora que você achar sua corrente no polo negativo, você vai dizer que esse elemento também vai ser receptor, gerador, desculpa. Na hora que você encontrar a corrente pelo polo positivo, ele será um receptor. Peraí, Augusto, como assim? Vamos lá. Eu comecei aqui, beleza? Aí, ó, a corrente está no sentido anti-horário. Corrente elétrica vai chegar no meu cara de 20. Ei, chegou também na barrinha negativa. O que é que significa? Significa dizer que o 20 também é gerador nessa história. 60 e o 20 são geradores. Continua a tua corrente elétrica no sentido anti-horário. Aí eu cheguei no 10 e eu cheguei na barrinha positiva. Então, esse cara é um receptor. Continua a volta no sentido anti-horário. Você vai chegar no 50 na barrinha positiva. Ah, Augusto, então esse cara também vai ser receptor? É. Então, vem cá, meninos. Augusto, gerador. Quem é o gerador que eu achei aqui, galerinha? Foi o 60 mais o 20. Quem ficou receptor, meninos? 10 mais 50. Pela soma das resistências. 1,5 daqui, mais 1,5 de cá, mais 2, mais 5. Quem é a intensidade da minha corrente elétrica? 80 menos 60 sobre 10. Tio Augusto, 80 menos 60, 20, dividido por 10, 2 amperes. Eu achei positiva. Então, eu achei o sentido real, eu achei o sentido correto disso aí. De boa, galera? Até aí? Aí, Augusto, essa história de gerador menos receptor, o que é que você está usando? Eu estou usando a lei de Poilé. Mas, Augusto, eu podia também usar já a lei de Kirchhoff, não já? Eu estou lembrando um pouquinho como é que eu podia fazer ela, em vez de eu me preocupar quem é gerador e quem é receptor, eu podia simplesmente sair substituindo na corrente, fazendo o conceito de queda e elevação de potencial. Pode. Vamos tentar fazer essa mesma questão agora, usando a ideia de queda e elevação de potencial. Eu já posso mudar a tela aí, meninos? Me dá o retorno, se você me permite mudar a tela.
Prontinho, pode ser? Quem for printar, printa aí que eu vou dar uma mudadazinha de tela. Muito bem. Augusto, eu vou fazer, show de bola, eu vou fazer aqui o conceito de queda e elevação, que é outra maneira. Aí você escolhe a maneira que você achar mais prática, tá? Eu vou reproduzir aqui a figura só para a gente ir lendo juntos. Então, meninos, nós vamos ter um resistor aqui embaixo de 1,5 ohms. Barrinha maior, barrinha menor. Esse cara é o de 60. Eu estou representando aquela mesma figura que a gente já fez antes, tá bom? A resistência equivalente de 1,5. Barrinha maior, barrinha menor. Esse cara agora 20 volts. Barra menor e barra maior. Esse cara aqui de cima foi 10. Nós temos um resistor de 2. Nós vamos ter agora, bebezão do tio, um cara de 50 volts. E vamos terminar com esse de 5. Olha. Augusto, qual é a ideia que eu vou trabalhar aí? A ideia que você vai trabalhar vai ser o seguinte: tu vai botar o sentido da corrente elétrica. Então, eu vou escolher botar a corrente elétrica, mais uma vez, eu vou escolher o maior para botar a corrente elétrica, e eu vou colocar aqui o sentido da corrente elétrica. Eu agora estou preocupado com a corrente elétrica só no meu resistor. Cara, e agora tu sabe o que é que você vai fazer? Você vai olhar para o teu circuito. Para você, eu vou olhar, se na hora que você for olhar para o seu circuito, a primeira coisa que você vai lá, vai olhar para o teu circuitozinho. Se a primeira coisa que tu olhar para o teu circuito for o polozinho, né, maior, você vai ter um receptor, e o receptor baixa o potencial. Aí Augusto? E aí? Aí você vai botar o valor dele como sendo menos E. Se quando eu estiver olhando, a primeira coisa que eu olhar for a barra menorzinha, esse cara funciona como um gerador. Se ele funciona como gerador, ele eleva o potencial. Aí eu vou botar mais E. É uma maneira. Augusto, mas aí eu vou ter que me preocupar quem é gerador e quem é receptor. Tem uma maneira mais simples de eu não me preocupar com isso? Tem. Bora. Se eu olhar primeiro para a barrinha maior, eu sei que ela é positiva, mas Se eu olhar primeiro para a barrinha menor, ela é negativa, menos E. E o resistor, mais RI. Escolhe um ponto qualquer para tu andar nesse circuito e você vai dar a volta nele. Tá? Eu vou começar daqui. Augusto, por que tu vai começar daqui? Porque eu quis, podia ser de qualquer canto. Então vem cá. Primeira coisa que eu encontrei foi a barrinha. Menos 60.
Se eu encontro primeira barrinha, barrinha negativa, ó, menos 60. Mais RI. Aí, Augusto, primeiro tu encontrou a barrinha, não foi menos. Aí se tu tá subindo, tu encontra a barrinha de novo, ó. Menos 20. Tô subindo, encontrei a barra maior. Mais 10. Mais 2i. Encontrei a barra maior. Mais 50. Mais 5i. Mais 1,5i. Voltei para onde eu tinha saído. O deslocamento foi zero. Agora é só organizar. 10i é igual a 20. Quem é o i? 2 amperes. Aí você vai escolher se você quer usar esse sistema de percorrer o circuito, que eu chamo de lei ou lema de Kirchhoff, ou você pode escolher o sistema de fazer gerador menos receptor. Quando eu tenho uma malha simples, tanto faz um ou outro. Tá bom? Vai dar a mesma situação. Bebês lindos do tio, eu vou pedir para a gente agora, por favor, fazer aqui de modo arbitrário, né? Bora pensar, por favor, para a gente fazer aqui essa questão de número 4. Bora na sequência, questão 4. Você vai fazer todas? Hoje não, né? Mas eu pretendo resolver todas contigo. Questão 4, meninos. Observe um gráfico que representa a curva característica de operação de um gerador. Decrescente é gerador, crescente receptor desse que não começa do zero. Se começar do zero é resistor. Com base nos gráficos, qual é a resistência interna desse gerador? Vou fazer de duas maneiras. Por aqui. A DDP máxima é a força eletromotriz. Então, a força eletromotriz desse cara aqui vai ser 24 volts. Qualquer outro valor que você pegue vai ser U. Tu pode pegar o 18, tu pode pegar o 9, tanto faz. Qualquer outro valor vai ser U. Tá? Eu vou escolher aqui, arbitrariamente, pegar o 18. Habilidade 17 do Enem. Verificar aqui, 18 volts está associada a uma corrente elétrica de 2 amperes. Pegue a equação do gerador, bebezão. U é menos RI. 18 vai ser 24, menos a resistência que eu quero, vezes 2. 2R vai ser igualzinho a quanto, menino? 6. Quem é o meu R? 3 ohms. E Augusto? Mas eu também posso usar aquela propriedade que a resistência é numericamente igual à tangente do meu ângulo? Pode. Que ângulo, Augusto? Esse aqui, ó. Quem é tangente, gente? Cateto oposto pelo adjacente. Então, vem cá. Augusto?
Quem é que seria o R? Cateto oposto. Cadê o cateto adjacente? Quem é o R? Qual é que eu vou escolher? Aquela que você sente mais segurança de fazer. As duas vão me dar a mesma coisa. Então, Augusto, sempre posso usar esse lance da tangente? Pode sim, gente. Vamos, bebê, fazer essa oitava? Saltar um pouquinho aqui para a questão 8. Ok? Quem for printar faz isso. Eu vou já mudar para a oitava. Beleza, vamos lá. Vai fazendo qualquer uma, tá? Eu estou fazendo aqui no escuro. Estou escolhendo algumas e estou botando para a gente fazer. E aí, meninos, o que é que a gente faz? A diferença de potencial entre os terminais da associação é de 17 volts. Beleza, o de AB 17 volts. A resistência de cada resistor vale 1 ohm. Qual é a corrente elétrica que percorre esse circuito? E vamos pensar aqui um detalhe. Primeiro, quando você olha para um lado do circuito, ele está sendo igual ao outro. Então, essa primeira parte do circuito aí, a gente pode pensar em trabalhar por simetria. Então, vem cá, ó. Sair de A, tem um caminho com resistência e um sem resistência. Então, venho para cá. Se eu conseguir chegar até esse ponto sem passar por nenhuma resistência elétrica, é porque esse cara aqui também é A. Então, Augusto, qual foi o esquema? Corrente odeia resistência. Toda vida que eu tiver um caminho que eu consiga passar sem bater na resistência, a corrente prefere. Então, a corrente elétrica prefere vir por esse caminhozinho aqui e não passar por nenhuma resistência. A mesma coisa simetricamente, ó, vai acontecer aqui. Então, significa dizer que esse ponto aqui ainda é o ponto A, esse ponto ainda é o ponto B. Logo, de A para A ou de B para B, não há diferença de potencial. Esse resistor, este e esse, eu vou te dizer que eles estão em curto. Alguns querem que eles estão em curto, porque eles estão ligados de A para A. A mesma coisa aparece desse lado aqui, ó. BB. Então, a gente está tendo um sistema em curto. Perfeito? Vamos lá, galera. Observa aqui, do lado de cá agora, esses três sujeitos, eles estão em série. Se esses três caras estão em série, você vai somar. Esse lado aqui inteiro vai ter uma resistência de 3 ohms. Esse lado vai ser 1 ohm. Aí, Augusto, agora aqui. 2 e 2. Esses três aqui estão em série, ó. 3 ohms. E aqui é 1. 2 e 2. 3 e 1. Beleza? Vamos agora, gente, pensar na ideia desse circuito aqui. Eu vou fazer aqui um trajetozinho
só para ter uma base, saindo de A e chegando em B. Aí, saindo de A, eu tenho uma resistência de 3 e 1. 3 vezes 1, produto, pela soma. 3 mais 1. Isso aqui vai me dar 3 quartos de ômega. Ou seja, 0,75. Então, Augusto, quando você saiu da resistência, só essa primeira parte aqui vale 0,75. Aí eu vou ter 2 e 2 em paralelo. 2 dividido por 2 dá 1. Aí eu venho para cá, ó. 0,75. 3 e 1. 2 e 2 dá 1. E aqui vai ficar quem? 0,75. Então, cada um desse conjunto aqui, 0,75. Aí eu vou ter 0,75, 1, 0,75, 1, 0,75. A pergunta que eu quero é o seguinte: quem é a intensidade da corrente? E vai ser U sobre R. Ele me fala, gente, que eu tenho 17 volts. E aqui eu vou ter 0,75 mais 1, mais, vou fazer aqui maiorzinho, né? 17 sobre 0,75 mais 1, mais 0,75, mais 1, mais 0,75. Augusto, na hora que eu faço essa continha aqui, eu vou achar uma corrente de quanto, bebês? 4 amperes. Letra E. Fofitos, me dá um feedback, me dá um retorno, está pintando alguma dúvida, como é que a situação está por aqui agora? Show, tudo ok? Massa. Vamos lá um pouquinho mais adiante, bebezão do tio. Vamos aproveitar e fazer a 15, bezão. Aproveita que ela já está aí, tenta fazer a 15 para mim, por favor. Vou te dar 3 minutinhos. Augusta, não estou com material. Beleza, deixa eu projetar aqui para ti. Se tiver sem o material disponível, tá aí a 15, ó.
dois, três. Bem aqui eu entro. Manda brasa. Bora, projeto Minha Casa, Minhas Férias. Ou Minha Vaga, Minha Universidade é melhor, né? Em casa você já está, então Minha Vaga, Minha Universidade. Rumo ao MED 2021. Vamos lá conferir, bebezão. Chegou no nosso tempo. Augusto, como é que eu posso fazer essa questão aqui? Maneira clássica, você vai montar a ideia da equação do gerador. Tá? Ou você pode começar a pensar a ideia da resistência e trabalhar em função disso. Então, bora aqui. Comumente denomina-se gerador qualquer aparelho no qual a energia química, mecânica ou de outra natureza é transformada em energia elétrica. A curva característica é o gráfico que relaciona a intensidade da corrente I no gerador com a diferença de potencial entre seus terminais. Considerando um gráfico a seguir que representa a curva característica de um gerador imaginário, qual é a intensidade da corrente de curto-circuito? E Augusto, que diacho é essa corrente de curto-circuito? Meninos, a corrente de curto-circuito ela é obtida quando meu gerador deixa de funcionar. Se a gente fosse fazer o prolongamento do gerador, a corrente de curto-circuito ela seria obtida quando ele batesse aqui. Então, Augusto, eu peguei aqui esse meu gerador, deixa eu fazer isso aqui com a retinha, eu vou prolongar o meu gerador. Se você prolongasse o seu gerador, aí os valores que você ia obter, esse tanto aqui seria a tal da corrente de curto que eu quero, quando O é igual a zero, esse valor aqui seria minha força eletromotriz. Tá, Augusto, mas eu não tenho isso aí. Tá bom, vamos descobrir. O que é que você vai fazer para o tio Augusto aqui, bebês? Augusto?
do jeito que ele me deu esse gráfico aqui, eu consigo achar minha resistência interna. De boa até aí? Então, vamos lá. Resistência interna vai pegar emprestado a tangente daquele ângulo lá, porque R é U sobre I. Então, eu vou falar para ti que a minha resistência interna vai pegar esse tantinho aqui, gente, ó, é 6 milivolts. De onde é que tu tirou o milivolts? Do gráfico, ó. O gráfico está em milivolt. Então, eu tenho 6 vezes 10 a menos 3, dividido por quanto, meninos? Aqui já está em ampere. Por 3. Então, o que foi que você achou aí? Essa é a minha resistência. Tá, cara, mas eu preciso também achar que é a minha força eletromotriz. Tá. U é menos RI. Pega qualquer valor. Eu vou pegar aqui o U como sendo 20, tá? 20 milivolts vai ser minha força eletromotriz, menos 2 vezes 10 a menos 3. Se eu escolhi 20, bebezão, a corrente correspondente é 5. Tá. Então, vai ser 20 milivolts, menos, não, na verdade, mais, né? 10 milivolts, 2 vezes 5, 10. Então, tu tens que isso aqui vale 30 milivolts, ou 30 vezes 10 a menos 3 volts. Massa, Augusto, quem é a minha corrente de curto? A corrente de curto, bebezão. Na hora que você pegar aqui o teu gerador e você prolongar, o que o tio Augusto vai te chamar de corrente de curto é na hora que o meu gerador não tem mais função. É na hora que a DDP é zero. Então, eu vou pegar a equação do meu gerador. U igual a E menos RI. Zero vai ser 30. Eu vou deixar o milivolt de lá, porque está todo mundo em milivolt, tá? Menos o meu R, 2 vezes I. Tá, Augusto? Então, quem é a minha corrente? Você vai ter uma corrente de 15 amperes, bebezão. Qual foi a nossa resposta? Letra C. Ei, Augusto, eu aprendi já que tem uma relação que fala para mim que a corrente de curto, o ICC, ela é a força eletromotriz sobre a resistência. Eu posso calcular usando essa equação aqui? Claro que pode. Mas para que você vai decorar mais uma equação? Se para usar o curto, basta usar a equação do gerador que você já conhece, simplesmente substituir o U por zero. Porque o conceito de curto é quando ele deixou de funcionar. Então, poder pode. Tá? Se você é daquele que adora memorizar fórmula e tem espaço no Kengo para um bocado de fórmula, aí você memoriza mais essa. Só ia mudar o final da conta, tá? Não tinha como eu fugir. Cadê o E? 30. Eu tinha que chegar até o 30. Cadê o R? Eu tinha que chegar até o 2. Então, o ICC seria 15 amperes. Aí parece que ela ficou bem curtinha, mas qual é a diferença, gente? Desse cálculo aqui
para esse? Nenhuma. Então, memorizar mais essa equação para a corrente de curto, eu acho que seria desnecessário. Tá? Posso fazer? Pode, mas não precisa. Bebezão, vamos aproveitar aqui que a gente já está na mesma página e vamos fazer a 13 do Enem? Mas eu vou copiar essa questão aqui de duas partezinhas. Eu vou botar o gráfico separado do texto. Aí, se tu tiveres algum tempo, sugiro que você faça as demais questões desse TD e me dá na próxima aula se tu tens alguma dúvida. Antes que a gente comece o nosso livro 5, né? Aí eu estou preparando mais um TDzinho. Assim que a gente terminar o nosso livro, a gente começa a fazer só revisão, mais revisão, depois um pouquinho mais de revisão, e assim mais um pouco até você fechar todas as questões de eletricidade da hora da prova. Beleza, eu vou te pedir, por favor, para a gente pensar aqui nessa questão 13, certo? Tio Augusto, questão 13 aqui, deixa eu ir marcando aquelas que eu já fiz para não repetir. Considere a seguinte situação imaginária. Ao preparar o palco em uma apresentação de uma peça de teatro, o iluminador coloca 3 atores sobre luzes que tinham igual brilho. Opa! Igual brilho. O que é que significa? Mesma potência. O brilho vai ser característico da potência da minha lâmpada. E os demais sobre luzes de menor brilho. Vamos lá. Então, eu quero 3 sobre o igual brilho e eu quero o restante sobre o menor. Ou seja, eu quero 3 sobre o maior brilho, né? Em comparação aos demais. O iluminador determinou, então, aos técnicos que instalassem no palco 8 lâmpadas incandescentes com a mesma especificação. Tá, cara? Então, o que é que acontece aqui? Se eu estou tendo a mesma resistência interna, e se eu estou tendo a mesma especificação, eu estou tendo a mesma potência nominal. A diferença, então, vai ser a corrente. Literalmente, Jéssicazinha, vai ser uma overdose de revisão. Vocês vão fechar essa prova de física, não tem nem perigo. E aí, nas revisões, eu vou fazer uma salada. Eu vou misturar, não vou fazer só eletricidade, não, tá? Vou fazer uma salada aí de revisão. Galera, aí elas estão interligadas conforme o circuito. Nessa situação, quais são as 3 lâmpadas que acendem com o mesmo brilho? Vamos pensar? Olha só, tio Augusto. Meu gerador vai liberar a corrente convencional. Aí, essa corrente vai estar passando na nossa lâmpada 1, Bezão. Velho, essa lâmpada 1 é de maior brilho. Você não me perguntar, qual lâmpada que vai brilhar mais? É a 1. Por quê? Porque ela vai receber a corrente total. Né? Ela que vai receber toda a corrente do sistema. E depois essa corrente começa a ser dividida pelas demais. Então, na hora que eu saio do gerador, eu já vou falar para você, olha, minha lâmpada 1, ela está em série com o meu gerador, e essa aqui vai ser a maior corrente. Aí, quando chega aqui, galera, eu vou ter a história dos nós. Aí eu vou começar a ter a separação.
Tá? Uma parte dessa corrente elétrica vem para cá, e vai passar pelas lâmpadas 2 e 3. Outra parte dessa corrente vem aqui. Aí parte vai passar pelas lâmpadas 5 e 6. E o restante vai passar pelas lâmpadas 7 e 8. Nosso objetivo aí é considerar quais são as lâmpadas que brilham igual. Mesma resistência equivalente, mesmo brilho. Show? Vem cá. Vou fazer aqui um retângulozinho para representar esse sistema. Joga aqui. Joga aqui. E, velho, tu vai me ajudar nisso aqui, tá? Deixa eu fazer até menor, que eu fiz esse negócio muito grande. Augusto, na hora que eu joguei aqui o meu sistema, cara, aí eu vou ter aqui barrinha barrona, né? Eu tenho aqui polo positivo maior e polo negativo. Eu tenho minha força eletromotriz. Aqui, meninos, eu tenho o meu resistor 1, que eu já sei que esse velho aqui vai receber a maior corrente. Então, se ele me perguntasse qual é a lâmpada que brilha mais, sem sombra de dúvida, é a lâmpada que está em série com o gerador. Ela vai receber 100% da corrente do gerador. Aí agora eu vou começar a te pedir para me ajudar um bocadinho aqui. Ó. Eu tenho nó. Nó indica a presença de paralelo. Lâmpada 2 e lâmpada 3. R e R. Augusto? Isso aqui vai me dar 2R. Lâmpada 4, meninos. Isso aqui ainda é R. R e R. 2R. Lâmpada 7 e lâmpada 8. Lâmpada 7 e lâmpada 8, R mais R, 2R. Ei, bebê, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Tu saca que esses dois caras aqui estão em paralelo? 2R dividido por 2. R, né? Augusto, então peraí, velho. Deixa eu pegar aqui o meu circuitozinho de novo, tá? Só um pinguinho da tua paciência, nós já estamos já terminando. Pinguinho mais da sua paciência. E o tio vai te deixar já em paz. Augusto? Barrona barrinha. Meu resistor 1. Vou chamar ele de R. Velho, 2R com 2R me dá R. Mas esse outro cara de cá que é R. E aqui eu tenho 2R. Ei, vem cá. Ajuda o tio, ajuda o tio. Se distrai não. Você concorda que esses dois juntos aqui, ele também vai ser 2R? Cara, então olha só que lance interessante dessa questão.
Deixa eu copiar de novo só esse desenhozinho curtinho aqui para a gente fechar ela. Augusto, quando eu peguei essa questão aqui, meninos, cara, essa galera todinha aqui, ó, o R5, o R6, o R7 e o R8, essa moçada todinha junta pode ser substituída por uma única lâmpada de valor R. Então, significa dizer que esse trecho todinho aqui vale 2R e esse trecho vale 2R. Tá, velho? Então, se esses dois trechos são iguais, eles vão receber corrente igual. Então, o que é que está acontecendo aqui, Augusto? Se eu chegar e disser que eu vou ter uma corrente 1, galera, aqui vai passar metade da corrente 1. E aqui vai passar outra metade da corrente 1. E, Augusto, por quê? Todo mundo aqui atrás, todo mundo junto, vale 2R. E é igual a esse pedacinho que também vale quem? 2R. Então, se eu tenho resistências iguais, eu tenho correntes iguais, galera. Então, lâmpada 2, lâmpada 3 e lâmpada 4 vão receber metade da corrente total. Desse modo, quem é que vai brilhar igualzinho? Igualzinho, mas com maior brilho, lâmpada 2, lâmpada 3, lâmpada 4. Tio Augusto, a lâmpada 5, a 6, a 7 e a 8 também não vão ter brilhos iguais, mas menor. Eu não quero menor, eu estou querendo que o ator tenha maior brilho, os três atores recebam maior brilho. Por isso que a resposta correta aí, galerinha, letra B. Show de boa, deu para você sacar essa daí, por favor, de corrente? Vamos fazer mais uma para a gente fechar, bebezões. Tio, vamos fazer aqui a nossa questão de número 11. Então, vamos encerrar essa aulinha de hoje, meninos, com a 11. Tio Augusto, gráfico crescente, né? É. Tá, peraí, eu vou voltar já para ela. Quando eu estou trabalhando com essa matéria, eu vou ter três possíveis gráficos de U em função de I, Bezão. Então, quando você pegar essa matéria, você vai ter três gráficos de U em função do I. Tá legal? De boa? Então, Augusto, eu posso ter essas três possibilidades de gráfico do U em função do I. Não posso? Posso. Cuidado para se ele colocar I em função do U e estiver no eixo Y, aquele ângulo da tangente muda. Então, fica atento. Tá. Cara, se esse gráfico for decrescente, não tem muito o que você fazer. Você já conhece o processo. Isso é a força eletromotriz, isso é o que eu chamo de corrente de curto, isso aqui é zero. Tá, Augusto? E nesse primeiro gráfico aqui, tio Augusto está te dando a representação de um gerador.
Aí eu vou falar que diferença de potencial é força eletromotriz menos resistência vezes corrente. Boa. Augusto, se por acaso o meu gráfico ele for um gráfico crescente, mas esse gráfico crescente não comece do zero. Boa. Isso aqui é a minha força contra a eletromotriz, isso aqui é o zero. E esse aqui é o gráfico do nosso receptor. Então, você vai dizer que U é igual a E mais RI. Augusto, e se o meu gráfico for crescente e ele começar do zero? Esse é o gráfico, meninos, de um resistor. E você vai fazer só U igual a RI. De boa? Então, eu tenho esses três gráficos que eu devo conhecer o aspecto visual deles. Eu tenho que conhecer o gráfico do meu resistor, eu tenho que conhecer o gráfico do meu receptor e o gráfico do meu gerador. Bom, aí, essa questão anterior que a gente está vendo aqui, saca que é um gráfico que não começa do zero. Gente, se esse aqui é um gráfico que não começa do zero, então, Augusto, esse aqui é o gráfico de um receptor. E esse ponto onde o gráfico começa aqui é minha força eletromotriz, né? Beleza. Muito bem, eu quero que você ache para mim quem é essa força contra a eletromotriz, quem esse é, e eu quero que você ache quem é a resistência interna desse cara. Muito bem, maneira mais rapidinha que eu vou trabalhar. U sobre R é exatamente a minha resistência interna, galera. Então, você vai fazer para o tio aqui a relação da minha, o ângulo alfa, só que o U tem que estar no eixo Y e o I tem que estar no eixo X. Aí eu vou dizer para você que a tangente de alfa vai ser numericamente igual à minha resistência interna. Tangente de alfa, ou minha resistência interna, como a gente prefira, minha resistência interna, galerinha, ela vai ficar quente, Augusto. Ela vai ficar o cateto oposto (25 menos 22), que é o 1003, ou 5 menos 2. Então, Augusto, minha resistência interna aí, 0,800, né? Minha resistência interna, tio Augusto, está ficando 25 menos 22, 3 dividido por 3. Nossa resistência interna, meninos, 1 ohm. Ei, velho, ou a resposta seria C ou a resposta seria S. Você concorda? Ah, mas eu quero a força contra a eletromotriz, tá? Então, U é, como é um receptor, mais RI. Pode escolher qualquer valor, tá? Eu vou escolher o 25. 25 é mais a resistência vezes 5. Quem é minha força contra a eletromotriz, meninos? 20 volts. Resposta corretinha, letra C. E aí, bebês, como é que nós estamos? Tudo tranquilo, tudo de boa, dando para sacar bonitinho as questões? Me dá esse feedback.
A única coisa, show, a única coisa que eu quero te chamar a atenção para tu ter cuidado com essa história que eu estou fazendo aqui da tangente é porque pode ser que eu tenha um gráfico I em função de U. Sei lá, vamos supor que ele me deu esse gráfico aqui qualquer. Aí, quando ele me der esse gráfico qualquer aqui, trocado, aí cuidado que não rola direto eu fazer essa tangente, não, porque quem é que vai ser o R? O R é U sobre I. Então, se aparecesse esse gráfico aqui, que não é de nada, tá? Não é gráfico de gerador, não é gráfico de receptor, esse aí seria um gráfico qualquer que eu teria, de um resistor qualquer. O meu alfa aqui para tangente tem que ser esse aqui agora. Porque o alfa, sempre ele vai ter que estar o quê? A minha base do meu alfa tem que ser o eixo da corrente. Então, só toma cuidado isso numa questão qualquer de um gráfico imaginário a respeito desse. Perfeito, meninos? Bebezões, a gente dá uma fechadazinha por hoje aqui. Tentem fazer o restante das questões para o tio Augusto e a gente tira dúvidas mais na próxima aula. Se vocês tiverem dúvidas, vamos usar esses minutos finais aí para a gente tirar as dúvidas. Se tiver alguma pergunta que você queira fazer, tá bom? Esse TD que eu coloquei para você com questões extras, ele está, repito, ele está no grupo da tua sala, ele está no A Mais. E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, anotações do gráfico. Voltando, meu bebê lindo, tá aqui ela. Bebê, falei bebê linda, não, desculpa, tá, Matheus? Bebê lindo. Não, Matheus falou, professor, já misturei tudo. Foi a Vitória que pediu, tá certo, é bebê linda mesmo. Agora o Matheus está fazendo outra pergunta. Estou misturando as bolas, Matheus, desculpa, vai, manda brasa, meu velho. E tá aqui o gráfico, Vitória. Tranquilão. Diz aí, Matezão, o que é que você nos ordena, meu velho? Show, Matheus. A ideia é o seguinte: a resistência elétrica, ela existe tanto para a corrente elétrica, para a energia entrar, como para a energia sair. Na hora que você tem o gerador, a energia ela é dissipada na fiação e o U é o que sobra para o meu circuito. Já no receptor, o RI também é energia dissipada. Mas, Augusto, por que é mais RI? Porque é a energia extra que eu tenho que dar para ela ser dissipada. Ou não, meu velho, sem problema. O que é que acontece aqui na ideia dos dois, certo? O R vezes I é sempre a DDP dissipada. Só que no gerador, menos, porque perde quando ele libera. E no receptor, para que eu consiga carregar esse receptor, eu tenho que fornecer o que ele precisa, mais a voltagem que é perdida na entrada do circuito. Então, na hora que eu vou carregar um aparelho, eu vou carregar a bateria do seu celular. O meu carregador ele tem que ter uma voltagem maior do que a bateria do seu celular. Por que, Augusto? Porque a fiação, até chegar lá na energia, até transformar a energia elétrica novamente em química, eu vou ter dissipação de energia. Então, esse mais RI também é energia dissipada, só que é energia dissipada que eu tenho que colocar mais para o que sobrar chegar na bateria. Perfeito? Ambos são energia dissipada. Só que o menos RI é a dissipada na saída do gerador e o mais RI é a dissipada na entrada da corrente elétrica para recarregar o meu receptor, para fazer o meu receptor funcionar. Qualquer coisa nós tomamos ordem, tá, Matheus? Aí eu estou preparando aquela questãozinha
tua lá para colocar naquele material da aula da segunda para a gente trabalhar. Aí a gente já faz as duas coisas no material de segunda. Show de bola? Isso, na boa. Coloca sim, bebezão. Pode ficar tranquilo. Meus amores lindos, muitíssimo obrigado por vocês estarem resistindo bravamente até agora. Cheiro grande. Até o nosso próximo encontro, bebês. Valeu, Alanis. Tudo de bom, meu amor.